Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal hoje, falando das profecias do profeta Miqueias, que estava orientando o povo acerca dos falsos profetas, aqueles que profetizavam por dinheiro. Se você tivesse dinheiro, recebiam a bênção, mas se não tivesse, saía de mão vazias. Sem mais delongas, vamos ouvir. Diziam os falsos profetas: se você tivesse dinheiro, era garantido que você recebia uma bênção. Se você tivesse poder, era garantido que você estava assegurado por Deus. Prometiam paz e felicidade aos que financiavam os seus estilos de vida. Mesmo com a destruição preste a cair, se alguém viesse e profetizasse mentiras, dizendo: pregarei para vocês farturas de vinhos e cervejas. Este seria o tipo de profeta ideal para este povo, conforme está escrito no livro de Miqueias 2:11. Eles não pregavam arrependimento, pregavam indulgência, não clamavam por justiça, produziam conforto. O povo não queria ser confrontado com os seus pecados. E os falsos profetas os diziam o que exatamente eles gostavam de ouvir. Está tudo bem, Deus está com vocês, não se preocupem. Mas o profeta Miqueias conhecia a verdade e expôs a falha fatal desta mensagem. Não havia paz, não havia prosperidade. O que os esperava era a destruição. Os avisos de Deus aos falsos profetas era claro, era devastador. Portanto, a noite virá sobre vocês sem visão, e a escuridão sem adivinhações. O sol se porá sobre os profetas, e o dia se tornará trevas para eles, conforme está escrito em Miqueias 3, versículo 6. Os mesmos profetas que alegavam ter visões seriam cegados. As vozes que asseguravam segurança seriam silenciados. Quando o julgamento chegasse, as mentiras que confortaram as nações desapareceriam e o povo se viam frente a frente com a dura realidade que ignorou por tempo demais. A mensagem do profeta Miqueias era um chamado para reconhecer a combinação mortal de ganância, opressão e engano. Esse não era apenas pecados individuais, era sistêmico, infectava todos os níveis das sociedades, governadores e juízes, aos profetas e sacerdotes. E quando esses pecados não são enfrentados, não destrói apenas indivíduos, destrói nações inteiras. Olhe ao redor hoje e verá histórias se repetindo. Líderes corruptos acumulam riqueza à custa dos pobres.
A justiça é distorcida para favorecer os poderosos. Líderes religiosos pregam prosperidade enquanto ignora a decadência moral que os cercam. Vemos as mesmas ganâncias, as mesmas opressões e as mesmas mentiras. E se a história nos ensinou algo, é que as consequências são inevitáveis. Mas a profecia de Miqueias não era apenas condenação, ainda havia chance de arrependimento. Os seus avisos não vinham para destruir, mas para despertar o povo antes que fosse tarde demais. A pergunta era: eles ouviriam ou continuariam pelo mesmo caminho, acreditando de que estava seguro até o dia em que a destruição batesse à porta? E ao refletirmos sobre as palavras do profeta Miqueias, nos dias de hoje a pergunta permanece: nós ouviremos ou cometeremos os mesmos erros apenas para percebermos tarde demais que os pecados que ignoramos conduziu-nos à ruína que a voz do profeta Miqueias, atravessando séculos, nos desperte da visão e nos conduza de volta à verdade? Ainda há tempo. Mas será que temos ouvido para ouvir ou para qualquer um que ouvisse? A mensagem de juízo proclamada por Miqueias, o futuro, provavelmente parecia sombrio como uma noite sem fim. Suas palavras eram pesadas, cortando a falsa segurança de Judá e Israel como uma espada afiada. Cidades seriam incendiadas, os orgulhosos seriam humilhados, e até mesmo o templo em que confiavam seria reduzido à ruína. Mas a mensagem de Miqueias não terminava na destruição. Não era uma história de desespero sem saída. Era um chamado à renovação. Uma promessa que mesmo após a noite mais escura, o amanhecer certamente viria, porque o juízo de Deus nunca é a sua palavra final. O profeta Miqueias havia visto ruínas que se aproximavam, visualizou os muros quebrados de Jerusalém, os campos abandonados, o povo exilado em terras estrangeiras, mas ele também enxergou algo além dos escombros, um futuro em que o próprio Deus restituiria o que se havia perdido, perdoaria o pecado da nação e reinaria novamente a justiça e a paz. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será restabelecido como o mais alto dos montes, será exaltado acima das colinas, e os povos a
correrão a ele, conforme está escrito em Miqueias 4, versículo 1. Miqueias não falava de uma vitória política passageira. Ele não se referia a outro rei terreno que subiria ao poder. O que ele via era a visão da restauração definitiva, um tempo em que a presença de Deus estaria permanente estabelecida na terra. O monte do Senhor simbolizava algo eterno, muito além do templo físico ao qual Judá havia colocado a sua esperança de forma tão tola. Nesta visão, as nações viriam em busca da sabedoria de Deus. Não mais confiariam em governantes corruptos ou profetas enganadores. Antes se reuniriam para ouvir a palavra do Senhor, desejosos por sua justiça e suas verdades. As divisões que haviam causado guerras, a ganância que gerara opressão, tudo isso ficaria para trás. Nação nenhuma levantaria a espada contra a outra e não aprenderão mais a guerra, e ninguém o incomodará, conforme está escrito em Miqueias 4, 3 e 4. Cada um se sentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém os incomodará. Miqueias 4, versículo 3 e 4. Amigos e familiares, domésticos da fé, simpatizantes do Evangelho e admiradores da fé cristã. Essas profecias de Miqueias me chamam muito a atenção pela segurança e a fé que esse homem tinha, porque já havia visto pelos olhos da fé, através de revelação, a destruição de Judá e de Israel. Enquanto o povo confiava nas muralhas e na fortaleza do templo e dos seus palácios, o profeta Miqueias via ilusão na visão deste povo, porque a segurança deles estava voltada aos muros do templo e ao próprio templo, mas a segurança do profeta Miqueias estava afirmada em Deus, porque o povo estava iludido com as fortalezas das muralhas e estavam distanciados da vontade de Deus e das suas palavras. Perderam completamente a visão espiritual e tinha apenas a visão material de que o físico lhe daria a segurança, mas Miqueias havia avisado que a destruição viria por causa dos seus pecados e desobediência. Mas, meus irmãos em Cristo Jesus e amigos, vamos se voltar para Deus. Vamos tomar esta história como exemplo para não sermos pegos de surpresa. Não vamos correr atrás dos falsos profetas, acreditando nas suas falsas profecias, nas suas falsas ilusões de segurança, para não nos perdermos junto, mas
pegando esta história como um espelho de ensinamento para tomarmos um rumo diferente do que o povo de Judá e Israel tomaram, para não irmos direto ao abismo, e que a nossa esperança esteja apenas no Senhor Deus e no seu Filho Jesus Cristo, que pagou o preço na cruz para a salvação dos nossos pecados. Foi este o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!